Amém. Família, bom dia. A graça e a paz do Senhor, amém? Essa graça que superabunda sobre nós, essa graça que lembra da gente o quão pecador a gente é, quão falho, limitado, mas por superabundar na nossa vida, essa graça nos lava, nos dá esperança e nos faz perceber que essa pergunta que nós vamos meditar todo esse mês de janeiro é uma pergunta que, regada de graça, a gente é lembrado que às vezes a gente acha que não está preparado, mas o Senhor nos lembra que pela graça dele nós estamos o quê? Prontos para viver tudo o que ele tem para nós, amém? É graça, meu irmão, não é sobre a sua força, não é sobre a sua inteligência, não é sobre o que você fez ou deixou de fazer simplesmente, mas é graça de Deus. Tem esforço, tem dedicação, tem ferramenta, tem seu suor, tem sua entrega, mas é graça. Tem sua saúde, não tem saúde, é graça. Fez, não fez, é graça. Então essa é a graça que nos lembra que nele, em Cristo, nós sempre estaremos prontos. Amém. Mesmo que às vezes para começar um novo ciclo, nós não estejamos o quê? Preparados. Eu queria começar hoje orando também, queria chamar aqui meu amigo e irmão Murilo para orar com a gente aqui. Murilo e a Jéssica, uma família pastoral lá da Igreja Dínamos. Os irmãos que já nos conhecem, nós somos lá da Sal da Terra, ali no Alfa Mall, ali em Goiânia, e o Murilo é um amigo, assim, né, Zeu, como Eliseu, é um amigo que Deus nos deu, e tendo essa unidade. São placas aqui diferentes, nomes de comunidades diferentes, mas uma mesma família. A gente passou junto o ano novo em amigos, em unidade lá no Paraná, e voltando a gente parou em Araçatuba, e o Murilo tem sido esse irmão que Deus tem colocado nas nossas vidas. Temos viajado muito juntos. Tem semana que eu passo mais tempo com o Murilo do que a minha mulher, entendeu? Mas está tudo certo aqui, né? Entre os casais está tudo certo. E ele está aqui hoje, é um homem de Deus, tem derramado muito sobre a nossa vida. Queria que ele desse uma palavra de oração aí para nós, entregar seu coração aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro, foi engraçado, a gente voltando viajando, o Murilo fez uma pergunta e a Marcela falou assim: uma das pregações mais especiais que você já pregou na minha vida foi lá na Ágape. Olha para você ver, você acredita? E eu lendo ali o texto base da reflexão Jeremias, o profeta Jeremias, trazendo essa palavra de esperança, porque é do Senhor Jesus dizendo, o Senhor Deus, nosso Pai, dizendo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. E eu lembro que uma das reflexões daqui, eu acho que eu já vim aqui umas 4 vezes, já compartilhei com os irmãos algumas vezes, e uma das reflexões, lembrando disso, foi um texto que a gente medita muito em casa, que é o texto de Eclesiastes. Eu não sei quem estava aqui da última vez, pela manhã também, e a gente compartilhou aquele texto de Eclesiastes 7,14, Deus lembrando a gente, né, que o sábio lembrando também a minha vida, a sua vida, que no dia bom a gente tem que celebrar. Vocês lembram disso? Alguém lembra disso? No dia bom a gente celebra, quando vier o dia bom a gente celebra, e quando vier o dia mau é para a gente o quê? Lembrar que é Deus que faz um quanto o outro, para que o homem não conheça sobre o seu futuro, mas é o Deus que promete para nós fazê-los prosperar, não te causar dano, mas trazendo planos de dar para nós esperança e futuro. Amém? Então a ansiedade não nos atrapalha quando a gente se lembra que o nosso Senhor, Ele já está preparando na nossa vida, na minha vida e na sua vida, plano de futuro. Ele está preparando, não eu e você, amém? E quando a gente começa a passear e perguntar se de fato nós estamos prontos, nós colocamos um balancete na nossa vida, na nossa agenda, no papel, muita coisa. A gente começa a ver o que foi bom, o que foi ruim, a gente começa a pesar a coisa, não, isso aqui foi massa, não, isso aqui não foi tão legal. E pensar num Deus que gera plano é muito complicado, porque a gente é tão bom, eu e você, nós somos tão bons, né? Que a gente já sabe o plano bom para nós. Eu e você, a gente entende tanto da gente, a gente se conhece tanto, a gente sabe o que é melhor para a gente, que Deus nem precisava se preocupar, é isso mesmo? Você já sabe o que você precisa, você sabe que se Deus te desse aquilo que você está querendo, sua vida estaria o quê? Filé, resolvida. É ou não é?
Às vezes a gente tem essa neura, esse pensamento. E pensar essa pergunta como comunidade, pensar essa pergunta através da palavra de Deus, pode confundir muita coisa em nós. Porque se eu sei os meus planos, eu começo então a não entender muito bem quando é Deus que vai fazer eu prosperar, mas não era o meu trabalho, não era o meu esforço, não é a minha estratégia, não é o meu método, não é aquilo que eu paguei para aprender, não é aquilo que eu agora estou lendo, não é aquilo que agora eu estou imaginando, não é aquilo que o fulano fez e deu certo e agora eu posso fazer e acontecer também. E aí o Evangelho atravessando a nossa vida, a palavra de Deus, e a minha vida, a sua vida atravessando essa palavra, começa a lembrar que não é o nosso plano, não é do nosso jeito, não é a nossa lógica, não é no nosso tempo, não é o que a gente quer, mas é tudo aquilo que nele, os sonhos dele de nos fazer prosperar, os sonhos dele de fazer com que eu e você participemos da obra dele, é de fato aquilo que nós precisamos, amém, mesmo sendo muito diferente daquilo que nós queremos. É por isso que lá em João 9, quando as pessoas começam a ver um cego, e aí o que Jesus fala faz sentido, e as pessoas olham e falam: ah, Jesus, esse aqui está cego porque tem pecado na família, não é? Jesus falou: não tem pecado nenhum, não tem nada a ver com isso. Esse jovem está cego para que nele cumprisse a obra de Deus. Ah, mas ele estava pronto, ele estava preparado para ser cego? Não, ele está pronto para que a circunstância vivida apontasse aquilo que Deus está fazendo no mundo. Mateus, mas é Deus que faz algumas coisas? Não, tem coisa que Deus permite, claro, mas para que a obra de Deus seja feita em nós em todo o tempo. Amém. Ah, mas Mateus, é Deus que faz, né? O caos e tal, Deus permite, mas mesmo acontecendo a desgraça que Deus não quer, a obra de Deus continua sendo feita na vida de todos e todas. Eu creio nisso, é o que a palavra aponta para a gente. E hoje eu queria meditar numa história com a gente juntos, uma história de uma mulher. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Ruth, ou meditasse comigo, se você não quiser abrir. E para você que está num projeto aí, de ler a Bíblia e tal, aquela coisa toda, início de ano, eu estou assustado, nós já estamos dia 5 de janeiro, meu irmão. Você está doido? A irmã estava orando aqui e falou: Deus, obrigado pelos filhos e todos que virão. Meu útero até deu uma mexida aqui, ó. Oh Deus, vem, no seu tempo, amém, meu irmão? Ruth, capítulo 1, vai falar de uma história para a gente, e você que está nos projetos de ler a Bíblia aí durante o ano, Ruth é um excelente texto para você começar o seu ano. É o engraçado do texto de Ruth que não tem tanta interferência de Deus, não é um texto que cita Deus demais, não que não cite Deus, mas não cita Deus demais, mas a gente vai vendo a tradução de muita coisa que Jesus iria ainda revelar aqui nesse texto. É legal isso. A gente vê alguns fundamentos para começar o ano pronto, mesmo não estando preparados. A Bíblia diz o seguinte, da história, eu vou ler alguns versículos só para a gente poder meditar junto, mas a história principal desse texto são 3 pessoas. Alguém lembra como é que era o nome da sogra de Ruth? Vamos lá, igreja? Noemi. Então nós temos Noemi, Ruth e o marido futuro de Ruth seria quem? Boaz. Nós temos 3 personagens principais desse texto, dessa literatura e dessa cena que o texto bíblico conta pra gente. E esse texto é muito engraçado. E por que eu digo que ele é engraçado? Porque tem muita particularidade, tem muita riqueza nesse texto. Primeiro a Bíblia vai dizer que Elimeleque junto com Noemi, eles saem da cidade de Belém de Judá, e Belém significa casa de pão. E é interessante porque eles saem da casa de pão quando começa a faltar pão. Então a circunstância do momento da cidade fez com que Elimeleque saísse daquela terra para buscar em outro lugar a fonte, a geração de recurso, alimento, mas ele estava na casa de pão. Mesmo com a circunstância difícil, quando aquilo carrega um nome, uma identidade, creia naquele negócio.
Mas ele foi embora. Foi para uma outra terra ali de Moabe, e lá em Moabe ele estabeleceu junto com seus 2 filhos. A Bíblia diz que Elimeleque morre. E para uma mulher que perde o seu marido neste lugar, até hoje, lógico, mas nesse ambiente, nessa cultura, meu irmão, já começa a complicar. Eita, quem vai sustentar essa mulher? Qual que era a esperança de uma mulher, de uma viúva naquele tempo? Seus filhos. Seus filhos, e eles têm 2 filhos. Os 2 filhos se casam com 2 mulheres. E aí começa um novo momento na história de Noemi. Tinha tudo para dar ruim, porque já que eu perdi meu marido, eu tenho 2 meninos. Tenho 2 meninos, agora 2 mulheres. A sogra poderia competir. O amor das noras. Pode ou não pode? Aqui não acontece em Araçatuba, graças a Deus. Não. Só sogra. E aí a Bíblia diz que a Noemi recebe essas mulheres, e a Bíblia vai dizer que esses 2 filhos, um casam com Orfa, e hoje outro casa com Ruth. E eles passam ali 10 anos. O que então acontece? O que acontece na história? Os 2 filhos morrem. É para lascar um negócio desse. E aí mais extraordinário é o que nós vamos ler agora. A Bíblia vai dizer que Noemi olha para elas e fala o seguinte: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. No versículo 9 ela vai falar: pode ir, vocês estão liberadas. Vocês foram fiéis a mim até esse tempo, está tudo certo, mas vão embora. Vão procurar outra casa, vão procurar outro casamento, vão ser felizes. Eu libero vocês. E o texto continua dizendo que então lhe deu os beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Olha que milagre isso, 2 noras não querendo desgrudar com a sogra. Deus é bom. A sogra falando: vão, vai casar, libera. E ela: não. A sogra tem que ser diferente, pode falar a verdade. Sem o marido, sem os 2 filhos, e as noras novas insistindo em estar com ela. Sabe o que é isso? Uma mulher bem posicionada. Noemi encarnou o nome dela. É leveza, doçura. E quando ela encarna o nome dela, ela transmite isso tanto na morte do marido, ela transmite tanto na morte dos filhos, e era tamanha honra e tamanha integridade, que as 2 noras olharam e falaram assim: nós não te deixaremos. O texto é claro, o texto continua dizendo que diz, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? E aí pensa na lógica de Noemi, se não faz sentido. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse à luz aos filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo, porque faz sentido esse pensamento, faz ou não faz? E aí elas começaram a chorar de novo, tamanha integridade da sua sogra Noemi, e a Bíblia vai dizer que uma das suas noras, Orfa, deu um beijo de despedida em sua sogra, e foi embora. É assim na nossa caminhada, tem gente que vai se despedir da minha vida, da sua vida, com um beijo mesmo, e está tudo certo. Tem gente que a gente envia, faz sentido. Ela fez a conta, estou nova, meu marido morreu, estou com a sogra, que quem vai assumir esse BO? Quem vai assumir esse BO? Deixa eu voltar, ela já me liberou, vou voltar, caso de novo e siga a minha vida com fidelidade, com muita honra, com paz. Não tem revoltada aqui, nada, ela foi embora, foi liberada. Mas a Bíblia diz que há uma ousadia que eu quero transmitir junto com a gente aqui, de a gente beber dessa ousadia de Ruth, da gente ser batizado nessa ousadia de Ruth, para entender o que Deus quer de nós nesse ano. A Bíblia diz que Orfa foi embora, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, olha que lindo isso aqui:
veja sua concunhada, ela está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Forte isso, né? O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. É talvez assim, Ruth olhando e falou assim: não interessa o Deus que você serve, mas o jeito que você vive, a honra que você carrega, a integridade que você tem, na circunstância difícil, eu vou com você até o final. Se for lá para o quinto daqueles lugares, nós vamos juntas, porque eu serei fiel a você até os fins dos tempos. O seu povo, que eu nem conheço ainda, eu não sei se vai me maltratar, se vai me receber com alegria, se vão me julgar, se vão pisar, não interessa, o seu povo vai ser o meu povo. Tamanha era a integridade daquela mulher. Isso tem que saltar aos nossos olhos, para nos lembrar que o jeito da gente viver inspira pessoas a caminharem como testemunho, que ela nem ouviu Jesus falar ainda. É tipo, eu não sei se você lembra da mulher samaritana que está com Jesus no poço, você lembra disso? Os discípulos vão comprar a comida e eles não trazem ninguém, a mulher vem, conversa com Jesus, volta para a cidade, traz a cidade inteira, e a Bíblia vai dizer o seguinte, que muitos creram quando ouviram dela, dizendo: ele falou tudo o que eu tenho feito. Mas o texto é legal porque continua dizendo o seguinte: eles chamaram Jesus para ficar mais 2 dias naquele lugar, e muitos outros creram, não mais por aquilo que aquela mulher tinha dito, mas por ouvir as palavras de Jesus. Tem muita gente em Araçatuba, São Paulo, Brasil, que às vezes não vai ouvir diretamente a palavra de Deus, mas através da sua história, do seu testemunho de integridade, vai ser o primeiro contato para dizer: eu não entendi muito bem não, mas o seu povo vai ser o meu povo e o seu Deus vai ser o meu Deus. Eu nem sei que Deus que você serve, mas o jeito que você reage no dia mau, no dia bom, no jeito que você reage à circunstância, eu tenho que entender o que você está vivendo aí. E não interessa o que é, de onde que é, se é preto, se é branco, se é amarelo, se fala inglês, se fala português, não interessa, eu vou te seguir. Está entendendo a profundidade que a nossa ousadia e a nossa integridade, revela na vida das pessoas? O poder de Cristo nisso. E é interessante que o texto continua dizendo, e a gente leu que Noemi não estava numa temporada boa. Olha que legal. Noemi disse o seguinte: vão embora porque Deus pesou a mão deles sobre mim. Quantos de nós já não vivemos estações onde a gente pensou a mesma coisa? Dizendo: caraca, meu irmão, Deus está pesando a mão dele sobre mim. Por que não fez isso aqui ser curado? Por que não entregou isso aqui? Por que não fez aquilo? Era simples. Era só curar, era só entregar, era só mandar. Noemi estava num tempo difícil, mas mesmo assim, Ruth se permaneceu fiel. Sabe por quê? Porque a conta que ela fez, eu e você fazendo, a gente voltava como órfã. Porque ela era nova demais, ela era de um outro povo, não tinha homem para sustentar elas, mas ela foi fiel a quem discipulou, a quem entregou, a quem fundamentou no coração dela. Foi fiel. Deus garantiu a Noemi, no tempo mais difícil da sua história, uma discípula fiel. A Bíblia vai dizer, isso é tão sério, que quando eles chegam em Belém de Judá, as pessoas começam a cutucar um ao outro e falar: ué, não é Noemi? Não é Noemi, a nossa prima lá, não é Noemi lá, a filha do fulano? Não era Noemi lá, a esposa de Elimeleque? Aquela ali é Noemi. Sabe o que Noemi diz? Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque Deus pesou a mão sobre mim e sobre minha amargura. Ela mudou o nome dela. Meu irmão e minha irmã, quantos de nós, querendo estar pronto para um ano, temos mudado o nosso nome em circunstâncias difíceis?
temos assumido sobre nós um nome que Deus não nos deu. Deus não disse Mara para ela. Deus não batizou ela de novo. Ora, nenhuma pessoa, ou alguém, ou a voz do próprio Deus disse para Noemi, teu nome agora será Mara. Não disse, mas a leitura dela, o pensamento dela, fez com que agora ela se batizasse como Mara, não de maravilhosa, mas Mara de uma mulher amargurada. Quantos de nós enfrentamos situações e começamos a nos batizar de nomes que Deus não nos deu? Não nos deu. Mas Deus é muito fiel, mesmo sem merecermos, que Ele garante roots na nossa vida. Ele garante gente para falar, ó, você me abençoou demais, meu irmão. Você está passando uma fase difícil aqui, mas nós vamos agarrar junto. Não vou deixar você sozinho, não. Gente que se fizesse a conta não estava mais do nosso lado. É verdade? Então, que Deus envia uns homens, umas mulheres na nossa vida que não faz nem sentido ela estar com a gente. Estou falando aqui, eu sei que tudo que a gente está compartilhando, nós estamos aqui com muita gente, pessoas em estações da vida diferentes. Tem gente aqui que vai se identificar com Noemi, não importa a sua idade. Tem gente aqui que vai receber a ousadia de Ruth, para falar, ixi, eu acho que eu estou negligenciando isso aqui. Eu preciso ir até o final ali com o meu irmão, com a minha irmã. Mas de tudo que a gente pode beber, o texto continua dizendo que quando elas voltam, pela fidelidade de Ruth, pelo coração de Ruth, elas encontram um campo, sem preguiça, vai trabalhar. Deus garante um homem generoso. Boaz adota aquela história. Ele é um homem de tanta honra que ele chama, convoca os homens, fala, ó, tem a terra de Elimeleque, quem comprar tem que garantir a viúva, tem que casar com a nora, você tem o privilégio, porque eu sou o segundo, você é o primeiro, você quer? Ele falou, quero, mas tem que garantir a viúva, tem que cuidar da nora. Aí o cara falou, não, então é melhor você assumir. A Bíblia vai dizer que naquele tempo, a cultura, quando isso acontecia, a troca de negócio, ele já tirava as sandálias e entregava as sandálias para o outro e ficava descalço. Está aí o homem resgatador. Está aí Boaz já apontando um lampejo de esperança, um lampejo de eternidade, resgatando uma noiva. É a figura, é a perfiguração daquilo que Jesus iria fazer sobre a nossa vida. Uma conta que não fecha. Ele foi lá e resgatou. Resgata a mulher, casa com a mulher. E aí a Bíblia diz, encerrando isso aqui, para você meditar nesse texto em casa depois, a Bíblia continua e termina a história dizendo que Boaz casa com Ruth e tem um filho. Tem um filho. Mas garante que Noemi também morasse lá. Ela disse isso, você lembra? Onde você for, eu irei, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ela tem Obed. Boaz e Ruth geram Obed. Quem foi Obed? E aí o texto conta para a gente no capítulo 4. Lá no final, os últimos versículos vai dizer, essa é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Por causa da ousadia de uma mulher, Noemi viu que Deus não tinha pesado a mão. Deus só estava continuando cumprir a obra dele na história, trazendo o privilégio daquela casa de ser parte da linhagem de Davi. Boaz é o bisavô de Davi. E o Cristo, o Jesus que é Cristo na nossa vida, é da linhagem de quem? É da linhagem de Obed. É da linhagem de um dia que uma mulher disse, não faz sentido, a conta não fecha, mas eu vou permanecer fiel a você. Com ousadia, sem os direitos,
sem fazer a conta assim, o que vai acontecer com ela, a vida dela, o futuro dela. Mas quando uma pessoa é fiel àquilo que é o propósito, aquilo que ela entende, Mateus, mas eu não entendi que era o propósito de Deus dela. Não, ela viu naquilo ali uma integridade e falou, não, eu vou com você, você não vai ficar sozinha, porque tinha princípio. Foi impactada com a integridade de Noemi, tinha um princípio que ela falou assim, sozinha você não fica. E às vezes a gente fica buscando tanto o propósito de Deus, o que Deus quer para o meu ano, 2025, sendo que a gente não está fundamentado e vivendo naquilo que é o propósito de Deus para nós, que é caminhar e ser íntegro, ser inteiro. Mas ser inteiro, ser ousado e ser fiel. Não às pessoas, não à religião, não a um pastor, não, ao meu irmão, fiel. A entender que mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo tudo apontando para não, mesmo às vezes a pessoa até me liberando, eu falar, não, você não vai ficar sozinha. E talvez para esse ano de 2025, você está com o coração sentindo assim, eu estou igual o Noemi. Deus avacalhou demais comigo. Deus complicou demais meu meio de campo. Estou querendo até mudar meu nome. Bom, pesou, está difícil. Mais um ano, mas o povo é feliz, não tem nada feliz. O que é feliz ano novo? Como assim? Como é que é feliz se a situação está desse jeito? E o Senhor está te lembrando essa manhã, Ele vai garantir roots na sua história. Gente, para falar, você não vai sozinha não. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Mas talvez Deus está te chamando para ser Ruth na vida dessas Noemis que estão aqui. Para ser um homem, uma mulher que não faz conta, mas pela fidelidade, Deus garante generosidade, porque Deus é o Deus que conhece os planos que tem para nós, é o Deus que tem plano de nos fazer prosperar e não causar dano. Então, se Noemi soubesse que da decisão de Deus na vida dela, da família dela, da casa dela, gerasse Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, se ela soubesse disso, e ela morreu sem saber, mas se ela soubesse da história como a gente sabe, ela nunca falaria meu nome é Amaga, porque Deus pesou a mão sobre mim. Estou aqui nessa manhã só para te lembrar isso. Deus não está pesando a mão. Deus não está pesando a mão. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Nosso Deus é um Deus de esperança. Nosso Deus é que prometeu que seria uma misericórdia renovada a cada o quê? A cada virada de ano, meu irmão. Você não precisa esperar agora dezembro, a cada o quê? Cada manhã. Um Deus misericordioso, um Deus resgatador, um Deus que tira sandálias, um Deus que garante a nós, homens e mulheres, que não nos deixarão só, mesmo no dia mau, mesmo no dia de amargura, mesmo no dia que o pensamento primeiro é esse, Deus pesou, não. Deus garantindo para nós que tem planos para nós de nos fazer prosperar e não causar danos. Está entendendo que não é dinheiro? Está entendendo que não é o recurso? Está entendendo que não são os seus planos? Mas é um Deus misericordioso. Talvez, meu irmão, a maior desgraça na sua vida é Deus preparando tanta coisa que Ele vai fazer através das nossas gerações. Nós não estaremos aqui para ver alguns frutos do nosso posicionamento hoje. Fico pensando aqui na nossa casa. Tem coisas que Deus está fazendo e vai fazer que o Alfredo aqui ele não ia fazer. É louco pensar nisso, né? É louco pensar isso. Tem coisas que Deus vai fazer e lá nas outras gerações nós vamos entender que, imagina, seus filhos, tem coisa que, entende? Nós não vamos, não tá no nosso cosmos, porque não é a nossa vida, não é a nossa história, não é nós controlando o cosmos, não, mas vai fazer sentido lá, porque Ele garante que as coisas acontecem para que a obra de Deus fosse feita e realizada através da nossa vida, na nossa história. É o Deus garantidor, que fez de uma mulher que achou que a vida dela tinha acabado e ninguém iria cuidar dela, garantir que uma nora
fosse fiel até o fim. E essa nora gerasse Obed, que gerou Jessé e que gerou o rei Davi, que Deus unge, que não faz sentido, que quando as pessoas olham, falam, esse não será o rei. Deus garante a parada. A grande pergunta da gente estar pronto ou não, é você estar pronto para viver aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós? Está pronto? Está pronto para enfrentar os dias maus? Está pronto para enfrentar os dias que você vai querer mudar seu nome? Está pronto? Você está pronta? Para enfrentar a estação que talvez você vai falar, tudo acabou, Deus pesou. Está pronto? Está pronto para que Deus garanta na sua vida roots? Para dizer, ó, vamos juntos, você não vai sozinha não. Você não vai sozinho de jeito nenhum. Ah, mas não faz sentido você estar comigo aqui, não faz sentido você pagar essa conta para mim, não faz sentido a gente viajar junto, não faz sentido você ter esse tempo para mim, eu não mereço. Não interessa, nós vamos estar juntos até o final. Queria hoje orar, para que Deus tire eu e você de circunstâncias onde a gente quer mudar o nosso nome. Eu quero orar hoje, nessa manhã, para que Deus gere em nós uma ousadia de Ruth, até o final da nossa vida, sermos Ruth na vida um do outro. Não deixa o outro deixar a peteca cair de jeito nenhum. E eu quero orar essa manhã para que Deus continue a cumprir a história que Ele tem escrito e quer escrever através da vida de gente limitada, igual eu e você. E que as situações difíceis, lá na frente vistas, possam falar lá, a minha avó não sabia, mas tudo isso foi para que gerasse aí o meu neto, Davi. Amém? Se imagine agora na pele de Obed, ouvindo as histórias. Imagina. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos convida a viver mais uma estação da nossa vida, confiando e agarrados na misericórdia e no amor do nosso Pai. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, Jesus. É graça, nós não merecemos. Nós começamos esse ano, no primeiro domingo, no primeiro dia dessa semana, Pai, entregando o nosso ser ao Senhor, dizendo, dias de amargura, eu quero entregar nas tuas mãos, Pai. Essa manhã nós dissemos, Pai, mande as Ruths, está difícil, meu jeito fez expulsar gente demais, talvez você não se preparou como Noemi, sendo íntegra, sendo uma mulher de integridade, um homem de integridade, talvez agora na sua estação você nem plantou homens de honra para ser suporte para você, que você nem sabia disso, você nem conhecia o amor do Evangelho, a palavra que restaura a vida, você não conhecia, você nem plantou isso. Eu quero te dizer que Deus garante misericórdia e generosidade na nossa vida. Mas para isso, meu irmão, para Noemi precisa ter uma mulher bem posicionada, para Noemi precisa de um homem bem posicionado, e o Senhor quer fazer isso nessa manhã na sua história, te levar a esse lugar de posicionamento, de integridade, porque até no dia mau, Deus irá garantir aqueles e aquelas que irão nos sustentar, mas sozinhos nunca, sofrendo às vezes, sempre, mas sozinho nunca. Nos batize, Pai, com a ousadia de Ruth, que a todos nessa manhã, o Senhor nos batize agora essa manhã, vem batizando agora, Jesus, com uma ousadia de Ruth, de gente que não faz conta do futuro, de gente que não faz conta das coisas, para ser fiel a homens e mulheres, para dizer, nós vamos estar juntos, e nós como igreja Ágape, a igreja do amor, dizemos ao principal amor, o que o amor se manifeste em nós, mas que se aperfeiçoe em nós, e agora com o amor aperfeiçoado, Jesus, nos carregue de uma ousadia, nos carregue de uma verdade, nos carregue de uma inteireza de coração, e de uma sensibilidade que faz transbordar isso, garantindo, Jesus, que veremos a generosidade do Pai, que adota, que resgata, e que recebe o nosso coração por completo, em nome de Jesus, amém.